Olá, iniciaremos no capítulo 5, o fantástico e misterioso mundo das histórias. Aqui nós veremos um pouco sobre o conto de mistério, o conto de suspense, certo? A narrativa de suspense. Existem histórias para todos os gostos. Existem dramas, suspenses, romances, comédias, mistérios e aventuras, mas todas têm algo em comum: o encanto que provocam em quem as lê. E você, qual é o seu tipo de história preferido? Né? Então, como eu falei, a partir desse momento, nós iniciaremos os estudos sobre o que seria uma narrativa de suspense, certo? Aqui no nosso livro, nós iniciamos com uma história, mas antes dela ser lida, vamos pensar a respeito de algumas perguntas. Na sua opinião, que ideia é transmitida pela imagem desta página, né, onde a gente consegue perceber que parece ser, né, livros, porém eles estão meio que num formato de casas, de prédios, né? Tem as flores, as janelas, né? Aqui acima um relógio, certo? Você acha que é importante ter o hábito de ler? Por quê? Qual é a influência da leitura na vida das pessoas? E que tipo de história você mais gosta de ler? Qual foi o seu último livro? E comente com os seus colegas, que no devido momento, quando estivermos em aula online, poderemos responder a estas questões. Em seguida, vem o texto, né? Depois de respondermos as questões, faremos a leitura para em seguida respondermos os exercícios. No final desse conto, vem uma pequena biografia sobre a autora Flávia Muniz. Ela é palestrante, escritora de literatura para crianças, professora e editora de livros infantis. Ela lançou o seu primeiro livro em 1984 e atualmente já tem mais de 70 publicações. Foi indicada ao Prêmio Jabuti para livros infantis por 3 vezes e já recebeu o prêmio de melhor livro juvenil da Associação Paulista dos Críticos de Arte pela obra Viajantes do Infinito, no livro Fantasmagorias, e a autora apresenta 13 contos repletos de mistério neste livro, certo? E aqui é uma fotografia da Flávia Muniz. Na sequência, nós teremos os exercícios que serão respondidos após a leitura do texto e as explicações, certo? Dentro desse gênero textual, que é o conto de mistério, né, de suspense, nós temos, como toda narrativa, uma situação inicial que vai apresentar a história para a gente. Aí, a partir dessa história, desse início, né, vai ser gerado um conflito, que é o que vai modificar essa situação inicial, e após o conflito eu vou para o clímax, que é o ponto de maior tensão da história, certo? Encaminhando assim para o desfecho, que seria o final da história, certo? Da narrativa. Aí temos mais exercício a respeito disso, né? E só para a gente relembrar, nós já estudamos o narrador personagem, que é aquele que narra a história em primeira pessoa, porque ele faz parte dela. Então, ele precisa estar inserido na história, por isso, primeira pessoa. Sendo que o personagem dela apresenta suas opiniões sobre os acontecimentos e apenas o seu ponto de vista, tendo uma visão limitada dos fatos, certo? Ele não sabe de detalhes dos fatos, porque afinal de contas ele também está participando da história. Já o narrador onisciente, ele narra a história em terceira pessoa, porque ele é uma espécie de narrador observador com um detalhe a mais. Ele sabe de tudo o que acontece na narrativa. Ele conhece a vida de cada um dos personagens e ele pode descrever até mesmo
os seus sentimentos e os seus pensamentos. Por isso a diferença do narrador onisciente para o narrador observador, que é aquele que também em terceira pessoa apenas narra a história, sem conhecer de fato a estrutura da narrativa, a vida de cada personagem e também os sentimentos e os pensamentos dos personagens que se passam dentro da narrativa. Então, o narrador onisciente, ele sabe muito mais de detalhes de cada um, certo? Por isso, ele é chamado assim. E é a principal diferença entre o narrador observador e o onisciente, tá aí nessa história. Página 45 também nós temos exercícios, 46, idem, que faremos após a leitura, tá? Daquele texto lá na página inicial. Então, aqui, ó, como definição teórica, eu tenho o conto de suspense é uma narrativa cujo principal objetivo é criar no leitor a sensação de incerteza e uma tensão durante a leitura. O conto é um texto relativamente curto, que apresenta poucas personagens e o tempo e o espaço são reduzidos. Nisso, o narrador pode ser o personagem ou o observador. E a estrutura do texto ela é organizada em situação inicial, conflito, clímax e desfecho, ok? Lembrando que aqui ele colocou como narrador personagem ou narrador observador e também poderíamos colocar como narrador onisciente, certo? Ele vai nos contar a história, porém, devido a ser um conto de suspense, ele sabe de detalhes da história e dos personagens, para assim mesmo estar passando para a gente algo de maior suspense, ok? Agora nós retornaremos. Ainda não. Caracterização dos personagens. Duas coisas a respeito do narrador onisciente, certo? O narrador onisciente, como eu disse anteriormente, ele tem características físicas e psicológicas dos personagens, certo? Então aqui eu tenho um trechinho. Eu não era uma garota supersticiosa, tá? A superstição, ela cabe como uma característica psicológica da pessoa, certo? Então, aqui, no caso, a gente já pode ter uma ideia de que o narrador poderia ser onisciente, mas aqui no caso ele está sendo o narrador personagem, porque ele começa em primeira pessoa. Eu não era uma garota supersticiosa. E depois no B, antes de tudo se apagar em minha mente, pude ver o monstro que eu sempre temi, de corpo castanho, de asas abertas e antenas vibrando, cair em cima de mim. Então essas formas destacadas, ó, corpo castanho, asas abertas e antenas vibrando, seria mais uma característica física, né, a respeito do corpo, da asa e das antenas, certo? Então, na hora de caracterizar o personagem, eu posso tanto caracterizá-lo fisicamente quanto psicologicamente, certo? E aqui abaixo também vem um exercício sobre este assunto. Tá? Então, agora, ó, chegamos na página 47, retornaremos para o início da unidade, certo? Onde nós temos o texto premonição, ok? E faremos a leitura do mesmo na página 40, 41 e 42, ok? E na 43 iniciaremos as respostas de interpretação escrita, 43 e 44, tá? E faremos a descrição deles, a conferência das respostas na nossa aula online. Até lá, obrigada.